Boa noite. Boa noite, Gi. Boa noite. Pessoal, na semana passada, a Márcia e a Maria da Penha não apresentaram. Então, eu vou começar com elas, tá? A, a Márcia é o capítulo 14, a Maria da Penha é o 16. Então, Márcia, você tá bem hoje, amor? Tá? Então, eu vou começar com você, você começa. Estão me escutando? Tá dando para escutar? Sim. Sim? Tá. Gente, desculpa. Primeiramente, eu queria me desculpar por não ter apresentado a semana passada, porque houve um problema e eu não consegui fazer a minha apresentação. É, Essa semana, a minha apresentação é sobre o capítulo 14, entendimento. Nesse capítulo, um ênfase à maternidade, né? E tem uma parte que a Antonina, né, faz um desdobramento e volta como Lola, e ela se arrepende muito do que ela fez, né? Ela abandonou a família dela para viver uma vida de luxúria. Aí, assim, o que eu entendi, né, da importância da maternidade, que a maternidade, como já foi, como foi dito em outras aulas, quando a gente reencarna, é feito um planejamento, né? É todo um planejamento antes da nossa reencarnação. Então, a maternidade, na realidade, é uma missão que temos aqui e tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Porque você é responsável por uma criança que traz, ou um espírito que vai trazer toda uma bagagem de outras vidas e, e vai ser, assim, vai ser uma oportunidade de você e dessa criança, ou né, desse espírito, poder ajustar os erros de outras vidas. Foi o que eu entendi. Aqui no livro dos Espíritos, na questão 208, os espíritos dizem: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho depois do nascimento? Aí eles respondem: há uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falha, é culpável. Na questão 508, não, não, desculpe, 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, lhe dando uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que ocupam mais em endireitar as árvores de seus jardins e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbe por sua falta, disso carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. É isso que eu entendi, que a maternidade é uma missão muito grande, tanto a maternidade como a paternidade, uma missão muito grande que a gente precisa ter consciência, porque é, esse espírito que vai reencarnar, é da nossa responsabilidade encaminhar ele para o bem e da melhor forma possível. É isso. Bem, ai, gente, desculpa. Muito bem.
A gente já. Vocês viram no ano passado, quando a gente falou sobre essa questão, né, da maternidade e da paternidade, e o que a gente percebe também é que ela trabalhou lá no plano espiritual para se melhorar, para poder voltar. E ela volta com uma vida bem mais complicada nessa, né? Por conta das escolhas que ela fez na vida passada. Muito bom, Márcia. Vamos lá. Maria da Penha, tá pronta? Oi, vamos ver. Ó, o meu foi capítulo 16, né? Novas experiências. O que eu vi, né? Que o Mário Silva, que é o enfermeiro, e em sonhos, ele chamava sempre o Amaro, que ele queria se vingar, porque o Mário tinha muita raiva de Amaro nessas duas encarnações, né? E a paixão cega sempre o homem do coração, né? Então, a nossa vida mental é nossa vida verdadeira. O Amaro sempre atraía, o Amaro, ele sempre era atraído pelo Mário Silva, por pensamento. Aí, mas ele sempre procurava se recuar, procurava sempre fazer orações, porque o Mário tinha um espírito mais avançado, né? Então, o que é isso que eu entendi? Ele está falando muito aí de quê? Desdobramento e emancipação. O que é um desdobramento? É a saída do espírito do corpo físico. Com isso, nesse caso, aconteceu o quê? Uma emancipação que também que abrange assim, um desdobramento no geral. É a libertação parcial do espírito em relação ao corpo físico, que ocorre geralmente durante o sono. O espírito unido ao perispírito, ele afasta-se momentaneamente da matéria e se comunica com o plano espiritual, que isso facilita o encontro com espíritos encarnados e desencarnados. Então, eu entendi assim, que está explicando aí o centro da coisa aí, vai falar sobre o desdobramento e essa emancipação aí do nosso espírito, que todos nós, em sonho, podemos nos comunicar com qualquer coisa lá em cima, tanto espírito ruim, espírito bom, né? É lá em cima, e geralmente a gente não lembra o que acontece lá em cima com a gente. Como tem, se a gente tiver dívidas, pessoas, espíritos ruins, que tem bronca da gente e tal, eles vão lá encontrar com a gente, vão fazer um monte de coisa até errada. A gente pode até acordar com dor no corpo, às vezes, acorda meio chateado, não sabe por quê. Então, se você for pensar bem, é isso, esses encontros errados, ruins, né? Lá em cima, que a gente acaba encontrando, né? Então, eu não sei falar muita coisa, né? Mas eu entendi isso daí. Então, quando você acordar, principalmente se acordar de manhã, se acorda com dor, meio ruim, procura fazer sempre uma oração boa, pedindo para os bons espíritos ficar ao seu lado, para afastar tudo aquilo de ruim que aconteceu em você, né? Porque tanto você pode encontrar com espíritos bons, te dando uma força, dando uma luz, como pode encontrar também com espíritos ruins lá em cima. Então, eu acho que é isso daí. Não sei se eu falei certo, desculpa de alguma coisa. Me perdoe pela a minha falta, que eu estou passando por uma coisa muito difícil aí, tá? Então, mas eu vou sair, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Obrigada pela atenção. Vamos. Excelente, Maria da Penha. Maria da Penha. Tá tudo certo, não tem nada errado, não. É o seu entendimento. Tá tudo certo, é isso mesmo. Excelente, Márcia, também pelo seu trabalho, viu? Muito bom. Agora Obrigada. a gente vai seguir com aqueles que ainda não fizeram. O Vander tá por aí? Vander tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui na. Não, Vander não chegou, né? ainda não chegou. Então vamos pular. Vilminha tá aí? Com Marcos? Tô sim. Capítulo 30, luta por renascer. E aí pede para falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Isso. Eu fiz umas anotaçõezinhas, né, para colocar. Pensamento. O pensamento não é visto apenas como algo abstrato, né? É capaz de influenciar pessoas, emoções e até mesmo os caminhos espirituais. Quando o texto diz os pensamentos de Zumira guardam imensas forças sobre Júlio, são sentimentos profundos, apego, saudade, preocupação, né? Ligações intensas entre eles. E o pensamento funciona como uma espécie de uma corrente invisível, né, que aproxima mentes e os corações.
E assim também com Júlio, né, que revela um expressivo poder sobre a nova mãezinha dele. Mostra que essa influência é recíproca. Os pensamentos de Júlio também alcançam a mãe, interferindo emocionalmente e espiritualmente nela, né? Mãe e filho trocam fluidos, sensações, principalmente pensamentos. O que a mãe pensa, o filho sente. E o que o filho sente, seus débitos, angústia, a mãe reproduz no corpo, às vezes com dores, enjoos, aversões, né? Então, os pensamentos possuem algumas características importantes. É energia mental. Cada pensamento emite vibrações que afetam a nós mesmos e aos outros. Criam sintonia. Pensamentos semelhantes se atraem. Tristeza prolongada pode ligar espíritos em sofrimento. Serenidade e oração favorecem o equilíbrio. Ela modela emoções e atitudes. Aquilo que cultivamos repetidamente tende a fortalecer os nossos hábitos internos, né? Pode ajudar ou perturbar. Pensamentos de carinho, esperança, fé podem amparar. Já a obsessão, culpa, revolta pode compreender emocionalmente alguém, né? E o capítulo fala muito sobre esses laços afetivos que ultrapassam a existência, né? André Luiz procura mostrar que ninguém pensa isoladamente. Nossas ideias, sentimentos, desejos alcançam outras pessoas, especialmente aqueles com quem nós temos vínculos profundos, né? E aí, no livro dos Espíritos, na questão 208, os Espíritos explicam que a influência dos pensamentos de mãe pode afetar a forma do feto, o pensamento é a força que modela o novo vínculo. A questão 456, os Espíritos falam que influenciam nos pensamentos as nossas ações. No caso da gestação, né, quando a gente fala aqui da reencarnação, essa influência absoluta entre o espírito que vai nascer, né, pelo corpo materno. Então, é uma reflexão prática, né? O quanto a gente se alimenta mentalmente diário, né? O quanto a gente se exerce, os nossos pensamentos libertam ou nos aprisionam. Então, é uma educação constante e diária, né? Uma obra de educar o pensamento seria uma forma de higiene da alma, né? Porque tudo que a gente aprendendo aqui, que as nossas vidas, né, têm uma influência muito grande nas nossas encarnações, né? Foi isso. Isso aí, muito bem, muito bem. O Haroldo Dutra, ele uma vez fez um videozinho perguntando se a gente toma banho de pensamento, né? Que ele diz o seguinte: a gente lava o nosso corpo físico, a gente entra embaixo do chuveiro, lava o nosso corpo físico, só que o nosso pensamento, ele também precisa ser lavado. Porque muitas vezes a gente só fica recebendo pensamento, e na maioria das vezes, infelizmente, né, como a nossa tendência ainda é maior para o mal do que para o bem, na maioria das vezes a gente recebe muitos pensamentos pesados, negativos. E o que que a gente faz com esses pensamentos que a gente vai recebendo e que a gente vai tendo no decorrer do dia, né? Então ele fala que a hora que a gente for tomar banho à noite, que a gente estiver lavando o nosso corpo, a gente também fazer uma prece, a gente fazer uma oração, né? E imaginar que o nosso cérebro, que a nossa mente, que o nosso pensamento também está sendo lavado para tirar todas essas energias ruins do nosso pensamento e limpar o nosso pensamento, né? Então ele falou que do mesmo jeito que a gente faz isso com o nosso corpo, a gente também pode fazer com o nosso pensamento, porque pensamento é gerador, né? Então, quando eu Exatamente. faço, por exemplo, quando eu vou fazer evangelho no lar, que eu vou, por exemplo, fazer uma limpeza no meu lar, que eu vou fazer uma fluidificação, é através do pensamento que eu faço. E essa limpeza, ela é feita, né? Alguém tem dúvida que essa limpeza seja feita pela espiritualidade? E você faz como? Orando, né? Conversando com Deus, pedindo. Então, o pensamento, ele plasma, ele constrói, ele afasta, ele aproxima. O pensamento é tudo.
Então, a hora que você estiver tomando banho, você imaginar que o teu pensamento está sendo limpo, que essa água está entrando, né? Quer dizer, é claro que não é água física, né? Mas assim, você imaginar essa limpeza sendo feita no seu pensamento, né? Isso vai fazer com que você saia do banho literalmente limpa, não só no corpo físico. Muito bom. Obrigada, obrigada, Vilma. Shirley, Shirley tá aí que eu já vi. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim. Nossa, hoje está todo mundo doente, pelo amor de Deus. Está muito ruim ultimamente. É. Capítulo 31, Nova Luta. Ó, reconciliação com os adversários, hein? Você está precisando se reconciliar Uhum. com alguém? Pior que tem, né? Sempre tem. Bom, só lembrando que esse capítulo é onde o Júlio, após ele encontrar com a Antonina e participar do evangelho no lar, junto com ela e a família, que aí a espiritualidade, através do Clarence, ajudou ele a abrir sobre o perdão, sobre a reconciliação, ele vai para a casa da Zulmira e do Amaro, porque ele vai medicar o Júlio. E quando ele chega lá, ele vai medicar e ele vai com aquela bronca, sabe? De, eles deviam era sofrer mesmo, porque eles me fizeram sofrer. O pensamento dele estava dividido entre a repulsa pela criança e pela família e as lições do evangelho que ele tinha ouvido há pouco lá na casa da Antonina. E aí ele tem vontade de envenenar a criança, não faz isso, porque também ele tem o ofício dele, ele respeita o ofício, ele faz a medicação, mas com aquela má intenção. Por sorte, o Clarencio muda isso no momento, mas ainda assim a criança reencarna porque já era o plano dela. E ele fica com aquele sentimento de culpa. Então, nos leva a pensar no Sermão do Monte do São Mateus, né? Que é o versículo 5, capítulo 25. É isso assim que a gente fala? Que Jesus ensina o seguinte: entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial e seja lançado na prisão. O caminho representa a vida terrena, o adversário é quem a gente magoou ou o que nos magoou. E o juiz simboliza as consequências kármicas que são inevitáveis. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala sobre isso, ele fala sobre a reconciliação, que na prática e ele diz o seguinte, que na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com o seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Jesus nos solicita a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Aí no capítulo 10 do livro Boa Nova, do Humberto Campos, que foi psicografado por Chico Xavier, ele conta uma parábola falando de Jesus e a sua peregrinação, né? Então Jesus estava junto com os apóstolos em Nazaré. Eu vou resumir rapidinho, porque eu achei tão bonitinho. Em Nazaré, e ele sofreu muitas humilhações, muitos xingamentos, as pessoas ficavam agredindo verbalmente ou jogando alguma coisa, e os apóstolos ficavam muito bravos com isso. Aí, percebendo isso, Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Jesus guiava os apóstolos tranquilamente, ele não ligava para o que acontecia. E os apóstolos ficavam muito bravos e discutindo entre eles. Alguns chegavam a chamar Jesus o mestre de Satanás, e eles reagiram. E aí eles contaram para Jesus. Aí Jesus explicou para eles: podemos colher uvas de um pé de espinhos? Que significa que você não pode esperar de uma pessoa aquilo que ela não tem para te dar. E Jesus ainda continua: a melhor resposta
a essas agressões é o nosso trabalho, do nosso esforço útil com aqueles de coração aberto para os ensinamentos. Os apóstolos com o coração cheios de mágoa, por causa das agressões, e Jesus percebe e fala assim: vocês já edificaram o reino de Deus em seu coração, em seu espírito? E a resposta dos apóstolos é: a verdade é que não, mestre. E Jesus explica com muito amor: nunca devemos deixar de fazer o nosso trabalho, devemos perdoar com verdadeira vontade de coração, principalmente aqueles que não nos aceitam, que nos contrariam ou nos criticam. Temos que perdoar os nossos inimigos e trabalhar para o bem e auxiliar que os que zombam da nossa fé. E Pedro interrompeu Jesus e perguntou: mas para perdoar, não devemos esperar que o nosso inimigo se arrependa? E Jesus responde: a paz do nosso coração nós devemos cultivar através do perdão e continuar trabalhando no bem. Se nosso irmão nos procura arrependido, vamos recebê-lo e ampará-lo. Em nenhum momento procurar saber se o irmão está arrependido. Esqueça o mal cometido. Devemos nos reconciliar depressa com o nosso inimigo, porque ninguém chega a Deus com um sentimento de ódio no coração. E aí a frase mais famosa, né? Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu deverei perdoá-lo? E Jesus diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E com esse ensinamento, Jesus vem nos ensinar que o perdão deve ser aquele perdão de coração e o quanto antes, né? Até porque a gente não sabe a gente está aprendendo aqui que a nossa jornada pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Então a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai ter tempo suficiente de perdoar e de deixar a pessoa saber que a gente tem esse sentimento bom que a gente perdoou realmente. É por isso que Júlio fica tão mal, né? E depois ele acaba indo e ajudando o casal para poder se redimir, mas ele fica com aquele sentimento de culpa porque ele queria que acontecesse alguma coisa ruim com a criança. É, muito bem, muito bem. Parabéns, dona Shirley. Dona Shirley, muito bem. Adorei a historinha. Essa eu não conhecia. Ah, eu achei tão bonito. Eu achei linda também. Aliás, eu anotei aqui a frase: ninguém chega a Deus com ódio no coração. Essa eu vou deixar aqui, pertinho de mim. Parabéns. Taninha, tá aí? Você acredita que eu tô com. Me deu uma cãibra, menina, tô até verde aqui, mas tudo bem. Eita, É a idade. você consegue falar Ai, ou você quer que outra pessoa fale? Não, Você fala não, depois? não. Não vou falar, eu vou falar resumido, mas vou falar. Tô andando aqui para lá e para cá, porque sentada não dá, deitada não dá, nem sei como é que. Eu acho que é o ciático, enfim. Bom, Eita. o meu capítulo é o 34, que fala sobre a culpa. E a Uhum. culpa da Zumira com relação ao afogamento do enteado ficou, já estava com ela, né? Já tinha ficado marcado dentro dela. E na sequência, no decorrer da vida, as coisas que foram acontecendo, quando o Júlio reencarnou e que ele vem a falecer, ela se sente culpada, porque, é, vamos dizer, ela transferiu, né? Vamos dizer assim, ela transferiu, juntou, vamos dizer, a culpa que ela sentia com relação ao afogamento e com relação ao filho dela, que ela talvez não tenha cuidado, talvez não tenha feito isso, não tenha feito aquilo. Às vezes as coisas que as mães costumam sentir, né? As mães que trabalham fora, a mãe que, enfim. E no decorrer dessa culpa da Zumira, tem o Mário, né? Que também se sente culpado por pensar na hora que estava ministrando o remédio, o soro na criança, ao invés dele pensar como ele era enfermeiro de outras crianças, ele podia ter, né, pensado uma coisa legal pro Júlio, mas ele não pensou. Então, no momento que ele se desdobra, ele vai até a casa da Zumira, aí ele sente o pavor, aquela de ver ela também triste, ruim, né? E a culpa dos dois.
é uma coisa assim que, né, não tem como, não é um pensamento, é uma dor, não é um pensamento, né? A culpa, ela machuca, né? É o remorso. Então, foi isso que eu entendi, que tudo bem, a gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando, mas a culpa, a gente tem que tentar redimir, resolver, achar um meio de conviver com ela, é, embora nem todos saibam que vai ter uma outra vida, que vai poder, é, vamos dizer, resolver essa questão que foi feita, né, nessa encarnação, e tentar, como o Clarencio falou, né, que era para ele ir até a casa da Antonina para tentar ouvir ela falar, que aí ele ia conseguir se recompor, né, e melhorar, seguir. E a Zumira teve que ter ajuda do plano espiritual, porque que ela não estava conseguindo, né, da culpa que marcou demais ela, né? Então, a culpa e o remorso andam juntos, né? É uma coisa que a gente tem que, vamos dizer, achar uma maneira de se melhorar e tentar fazer a coisa acontecer, né? A vida continuar, caminhar, mas melhorar de uma maneira que você, mesmo sentindo aquela dor, você fala, bom, eu estou tentando, né, fazer um final melhor do que foi o início, né? Então, é isso que eu entendi. A culpa muitas vezes ela é quase que uma sensação física, né? É, Tão forte, tão pesada que às vezes é quase física a coisa, né? E ela te paralisa. exatamente, exatamente. Ela te paralisa, Isso. não deixa você. Então, assim, a culpa não ajuda a gente em absolutamente nada, né? Ela te paralisa, aí você não melhora, não evolui, não progride, não vai nem volta, né? Fica ali. Por isso que a gente tem que entender o nosso erro e o Rossandro Klinger, ele fala assim, que Paulo de Tarso, quando viu Jesus, né? Que Jesus perguntou para ele, Paulo, por que me segues? Saulo, por que me segues? Que Paulo de Tarso, ele não pediu desculpa. Ele não foi tentar resolver. Ele não foi, ele simplesmente virou para Jesus e falou assim: Jesus, o que queres que eu faça? Né? Porque assim, ficar na culpa não adianta. O que ele tinha feito, ele já tinha feito, né? Então, o que que ele tinha que fazer dali para frente? Porque depois que a coisa acontece, é daqui para frente, né? E aí, ao invés dele ficar se culpando, dele ficar remoendo aquilo, né? Ele simplesmente vai e fala assim: Senhor, o que queres de mim, né? O que queres que eu faça? E aí é essa questão, né? A culpa não pode paralisar a gente, senão lascou de vez. A culpa não ajuda em nada, né? Vanessa, tá aí, bonita? Vanessinha, tá aí? Cadê Vanessa? Vanessa não está aqui também. Vanessa também não está aqui, poxa vida. Yasmin tá. Yasmin, capítulo 39. Ai, coisa chata que você vai falar, né, Yasmin? Amor? Sobre a lei do... Oi, tá, estão me ouvindo direitinho? Sim, É porque a minha internet tá falhando um pouco, então se falhar meu áudio, me avisa, por favor. tá. Então, é um assunto bem legal, né? Que eu acho que quase que resume toda a doutrina espírita, né? Então, só relembrando, né? O capítulo 39 de Ponderações é o momento em que o Clarence, o André Luiz, eles levam a Zulmira e a Antonina na casa da Balmira. Acho que me esqueci o nome agora, deixa eu olhar de novo. Eu tava olhando e já esqueci o nome. Da Blandina. Balmira é ótimo. É, Blandina. Blandina. E aí, a Clara tá lá para ter uma reunião com elas duas, a pedido da Odila. E ela tá falando que é tempo de renovação e vai falando outras coisas no momento em que ela fala a frase, né?
o Pai Celeste é onipresente através do amor que satura o universo, né? Então, Deus, ele é a essência suprema de todo o amor e é a fonte de onde emana a lei de amor que rege todo o universo, né? E aí, nas minhas pesquisas, né, eu fui no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. E Fenelon, ele nos fala que o amor é de essência divina e que todos temos, no fundo do coração, a centelha deste fogo sagrado. Ele também diz que o amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e torna-se em fonte de virtudes que geram afeições sinceras e duráveis e ajudam-nos a transpor o caminho difícil da existência humana. Essas virtudes que ele fala são a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Aí já na questão 648 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre a divisão da lei natural em 10 partes, que seriam a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. E os espíritos falam que a divisão é a mesma de Moisés, e de modo a abranger todas as circunstâncias da nossa vida, considerando a última lei, que é justamente a lei de justiça, do amor e da caridade, a mais importante, pois é a que permite ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, já que ela resume todas as outras. E aí, na questão 888, os espíritos dizem que o mandamento amai-vos uns aos outros é toda a lei mediante a qual Deus governa todos os mundos, que é a lei natural. E aí, ele também fala, acho que no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que que a lei do amor, ela tem como efeito o nosso melhoramento, né, o melhoramento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre, que nos reformamos não só não fazendo aos outros o que não queremos que façam a nós, mas fazendo-lhes todo o bem que esteja ao nosso alcance. Que amar, no sentido profundo, é isso. E é suavizar as dores dos nossos irmãos, é considerar toda a humanidade como nossa família, pois nós estamos destinados a nos elevarmos ao infinito e nos encontrarmos em mundos mais adiantados. No livro, nessa parte, né, ele, para mim, né, meu entendimento foi que está exemplificando o exercício da lei do amor quando Zulmira e Antonina são informados dos futuros filhos que elas gestarão, né? Da oportunidade que terão de auxiliar os irmãos Júlio e Leonardo, amando-os com todas as virtudes da lei do amor e assim elevar-se todos, moral e espiritualmente. Foi isso que eu entendi. Muito bem. Amor é difícil de falar porque ele é tão complexo, né? Ele é tanta coisa, né? É Sim. difícil de falar de amor. E eu acho que assim, você estava aqui falando e eu estava aqui pensando, né? Você falou, a gente vai se encontrar em mundos melhores, lá na frente, superiores. E aí eu fiquei aqui pensando, eu falei, mas eu gosto da Terra. Eu falei, mas será que eu vou querer ir para um outro? Na verdade, eu não consigo ter dimensão do que é um mundo melhor que esse. Eu não consigo ter ideia do que seja, eu não consigo imaginar, então eu não consigo sequer saber. É óbvio que é muito melhor do que aqui, mas a gente não consegue ter noção do que é, né? Era isso que eu ia dizer. Eu acho que não é só você, acho que todos nós não temos essa dimensão, né? A gente E não só tem mesmo noção. Não, não um é uma... parêntesezinho, tem tanta coisa que a gente podia falar em relação a essa questão do amor, né? Exatamente. Que 5 minutos é pouco. É, sabe que uma vez eu estava no trabalho mediúnico e, e uma entidade se aproximou de mim e ela começou a transferir para mim. Foi muito incrível esse dia. Ela começou a transferir para mim a sensação de amor. Então eu me via planando pela cidade e era um amor que só de eu falar, só de eu lembrar eu já me arrepio. Mas era um amor assim, tomava conta de mim.
mas assim, dos meus poros, do meu ser. Eu era amor pulsante, entendeu? E foi um negócio assim tão forte, tão forte, tão forte, tão forte que eu jamais senti na minha vida, porque não é um amor terreno, não é. Então, jamais senti isso, mas ali naquele momento a espiritualidade me permitiu sentir um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho do amor divino, e era uma coisa assim tão avassaladora que parecia que eu explodi de tanto amor. E eu tenho certeza que aquilo devia ser um nequinho do amor de Deus, né? Então são coisas que a gente não a gente não consegue nem imaginar como que é esse amor, né? E sim, Adriana, amar tudo, né? Amar as plantas, a natureza, os animais, é, amar até as coisas mais simples, né? O amor é incrível, realmente, realmente incrível. Muito bem, parabéns, Obrigada. parabéns, Yasmin. Agora vamos a Val, que a Val ficou. Você esqueceu de mim, Cristina. Você não me colocou. E eu, como assim, Val? Como assim? Não esqueço de você. Vamos lá, Val, sua vez. 39 ponderações para falar sobre parentesco. Hum, bom, no capítulo 39, Ponderações, do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve um encontro espiritual muito importante entre Zulmira e Antonina. Durante um desdobramento espiritual, as duas são levadas ao lar da bênção, onde recebem orientações da irmã Clara. Nesse ambiente de paz e fraternidade, elas descobrem compromissos ligados à maternidade e à reparação espiritual. A pedido de Odila, foi convocada uma reunião na Casa da Bênção, onde amigos espirituais aguardavam na casa de Blandina. Dentre eles se encontrava a irmã Clara, num ambiente de fraternidade, paz e alegria. Ali receberam Zulmira e Antonina, e logo se puseram a conversar. Antonina, mais lúcida que Zulmira, perguntou o motivo do favor pelo qual foram favorecidas. Clara afagou maternalmente. Na passagem da vida, atravessamos épocas de sementeira e de colheita, e que até agora elas tenham recebido os choques e os enigmas plantados à distância, com humildade, fé e bom ânimo. Desta forma, tudo ficou propenso para que as duas recebessem de volta em seus lares aqueles que em outras vidas foram seus desafetos. Zulmira recebeu novamente como seu filho Júlio, que já tinha vindo antes para o mesmo lar, sendo que permaneceu por pouco tempo, mas o suficiente para acertar os ajustes que faltavam entre os dois. Antonina, por sua vez, recebera como filho Leonardo Pires, seu avô, que veio para refazer os reajustes de vidas passadas. E ambas entenderam que ninguém avança sem antes saldar as próprias contas com o passado. E assim elas pagaram dessa forma débitos que as aprisionavam aos círculos inferiores da vida. O meu entendimento desse capítulo é que muitas vezes temos em nossos lares pessoas tão diferentes e de difícil convivência, onde filhos não se entendem com seus pais, pais não amam seus filhos, chegando muitas vezes ao ponto de um acabar com a vida do outro. E assim, hoje, com o pouco entendimento que eu tenho da doutrina, sou muito grata, porque já tenho condições de entender que tudo tem que ser conduzido com humildade, amor, compreensão, pois não sabemos o que de fato fizemos de mal ao nosso irmão. E por mais que tudo pareça uma desordem, está tudo certo, pois todos estamos na família que pedimos a Deus a oportunidade de sanar nossas dívidas e diferenças. Antes, qualquer coisa me incomodava,
Eu ia para cima, toda cheia de razão, queria resolver na mesma altura. E agora aprendi que para ser grande, primeiramente preciso me fazer pequena. Foi esse o meu entendimento. Eu não sei se eu peguei o capítulo errado ou o assunto errado, mas foi isso. Não, não tem nada de errado, não. Era para você falar sobre parentesco, né? Tá, É, Chico Xavier já falava, né? Ninguém está na casa errada, ninguém está na família errada, ninguém está no lugar errado. Todo mundo tá, exatamente aonde precisava estar, né? As mães têm os filhos que precisam e os filhos têm as mães que precisam, né? entendo. É Uhum. exatamente isso. Então tá correto? Meu amor, tá sempre certo, porque esse é o teu entendimento, né? A Muito gente obrigada. pediu que você trouxesse o seu entendimento referente ao tema, tá? E tudo que você falou tá dentro, né, do que a gente estuda, do que a gente vê, do que a gente vive, do que a gente fala, tá bom? Certo, Tudo certo. obrigada. Gente, o Vander e a Vanessa não entraram, só faltaram os dois para apresentar, o restante todos apresentaram, né? Eu optei por não dar mais capítulos para vocês, porque aí a gente ia ter alunos respondendo duas vezes e alunos respondendo uma vez só. Tem gente que gosta de falar, tem gente que não se importa, mas de repente, né, as pessoas podiam não se sentir tão à vontade com isso. Então, eu peguei os capítulos, eu peguei, as pessoas que faltavam, né, e coloquei ali, para essas pessoas, tá? E aí, eu pedi que vocês pensassem em perguntas para falar sobre o livro. Logo que eu falei, a Andriessa mandou uma pergunta que eu não entendi muito bem, eu pedi para ela mandar no meu particular. Aí ela me mandou um áudio, eu ouvi, e a pergunta que você faz, Andriessa, ela tem a resposta no próprio livro, né? Então, eu vou falar para você, que aliás eu achei maravilhoso esse capítulo, inclusive, né? Eu achei super bonito esse capítulo. E aí, desculpa, aí ela diz o seguinte, a Andressa, ela queria saber sobre crianças que aparecem, né? Porque a gente falou que não tem criança na espiritualidade, até porque não tem espírito infantil, né? Existe aí a gente viu lá naquela aula ai meu Deus, olha a memória do ser humano, aquela aula que eu falei do livro do Segismundo, né? Da reencarnação do Segismundo, que a gente falou da questão da miniaturização, que esse espírito ele vai diminuindo, né, para poder é, ser conectado à mãe, né, mas que o espírito ele não é uma criança. E aí ela questionou que ela teve uma situação onde ela viu nitidamente uma criança com um senhor que era o vô, era o pai de um paciente dela, né? E aí ela falou assim, mas eu vi a criança. Então, assim, vamos lá para a gente entender. Aqui no capítulo 11, né, Novos Apontamentos, eles falam quando eles vão lá para ver o Júlio e para ver o outro menino, né, que eles levam as duas mães. Aí, é assim, é um capítulo lindo esse. Lindo, esse capítulo é lindo. Eu fiquei assim, encantada com ele, né? Esse capítulo, ele fala muito dessa questão das crianças, né? E do, Hum, e do desencarne. E aí ela deixa muito claro o seguinte, ela diz assim, quando as pessoas pensam, né, nessa questão do espiritismo, que elas já imaginam que, através disso, a criança, quando ela desencarna, ela automaticamente já volta para o corpo de adulto, né? O espírito dela automaticamente já volta para o corpo de adulto. E o que ela explica é o seguinte.
que, na verdade, ela não volta para o corpo, nem todas as crianças voltam para o corpo de adulto, né? Por quê? Porque as pessoas que têm a condição, né, o espírito que já tem uma condição mais elevada, uma condição mentalmente, né, de elevação espiritual mesmo, quando eu estou tentando achar aqui a parte para ler exatamente como ela disse. Aqui, achei. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma. Ou seja, quando ele já tem a parte mental dele bem elaborada, bem estruturada, né? Ele já tem uma condição mais elevada, ele já consegue fazer esse trabalho, né? De voltar à forma normal ou não. Aí ela diz assim. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Então, são menos pessoas que conseguem desencarnar como criança e que já conseguem voltar automaticamente para o corpo de adulto, né? Plasmar esse corpo de adulto de novo, tá? Esse perispírito adulto, né? A grande maioria permanece como criança, tá? Porque elas ainda estão encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Então, elas não conseguem, elas por elas próprias, né, por si próprias, trabalharem essa volta para a forma física delas. Então, essas crianças, elas ainda estão ali nos primeiros degraus da construção do poder mental delas, né? Essas crianças, elas vão precisar de um tempo maior para conseguir se restaurar, para conseguir voltar realmente para a forma que elas, que o espírito delas é, né? Então, assim, mas essas crianças, Andriessa, elas não dão comunicação, entendeu? Quando a gente fala que uma criança, ela não vai aparecer, é porque essas crianças, elas estão. Hum? Acabei tudo. Essas crianças, elas ainda estão numa condição. Ai, gente, só um pouquinho. Elas ainda estão nessa condição, ou porque elas logo já vão reencarnar, né? Também acontece. Como a gente viu, o desencarne do Júlio foi rápido, a reencarnação dele foi bem rápida, a reencarnação dele, tanto que ele voltou na mesma família, né? E aí, é, ou tem aí um prazo de encarnação curto, e aí ele permanece nesse corpo de criança, ou ele precisa desse período maior. Mas aí, essas crianças, elas ficam no plano espiritual, elas são acompanhadas, elas têm pessoas que as auxiliam, que ficam com elas e que as ensinam. Inclusive, ela fala até, o Hilário pergunta, né? Mas elas até estudam aqui, até se alfabetizam? Ela falou assim, sim, do mesmo jeito que lá na Terra, enquanto criança, ela precisa evoluir, aqui no plano espiritual, ela, como criança, também precisa evoluir, né? Também precisa estudar, também precisa se desenvolver. E aí, o que pode ter acontecido, e é claro, a gente não sabe exatamente qual é a situação, né? Mas o que pode ter acontecido aí nesse caso, da visão que você teve, é que talvez, não estou dizendo que seja, tá? Mas talvez a imagem da criança tenha te ajudado a fazer conexão com o seu paciente, entendeu? Talvez o fato da criança estar junto era uma forma de você falar para o seu paciente que tanto o pai quanto o filho estavam bem.
né? Então, talvez fosse só uma permissão da espiritualidade para que essa criança aparecesse, talvez para mandar a mensagem que você disse que mandou, né? Entendi. Ô, Cris, a criança não falou nada, Não, porque não dá que comunicação. não deu comunicação, mas a criança, eu acho que foi exatamente isso. É, foi para mostrar que realmente, porque foi Que um eles mal estavam entendido juntos. foi um mal entendido da família aqui na Terra. Pensou que o pai tivesse, é, como que eles falou? Que o pai tivesse desistido e abandonado todo mundo. E falou assim, nossa, e aí eles meio que culpava o pai, sabe? É, vocês estão escutando meu cachorro, né? Não, estou te escutando. Ah, tá bom, desculpa. Então, e aí meio que era um mal entendido e uma mágoa da família. E o recado foi o pai falando: não tem nada a ver, não foi eu que entreguei, eu não fui covarde. Foi minha hora de falecer e eu estou com, mostrou que eu estava com o neto, eu estou com ele ainda, Sim, mas foi por uma dor, foi por causa, eu tinha que ter uma razão. E ele faleceu de um ataque, deu um ataque cardíaco de tanta dor no coração, de dor de perder a criança. sim, Foi sim. meio que para justificar É, esse daí. Mas eu não tinha entendido exatamente essa coisa, porque se a criança não aparece e a criança. E o que estava fazendo ali a criança, então? não, a hora que eu ouvi o teu áudio e que eu ouvi isso, foi isso que eu imaginei. Pode ser que não seja isso, pode ser que não seja Pode. isso, mas a impressão que me deu, porque assim, a espiritualidade, às vezes, ela permite que algumas coisas que não são muito comuns aconteçam por alguma necessidade, né? As coisas elas não acontecem, porque a gente quer, porque é para ser, porque é capricho de Deus, não existe, né? Então, assim, tudo tem uma ordem dentro da espiritualidade, e essa ordem ela é seguida e ela é respeitada. Então, criança não vai dar manifestação, criança não vai aparecer num trabalho de desobsessão, não vai, porque ela é acolhida, ela é auxiliada, ela é ajudada, né? Então a criança não vai fazer isso. Agora, nesse caso específico, né, muito provavelmente o que aconteceu foi isso. Foi uma necessidade de mostrar essa criança para mostrar que ela estava bem, que eles estavam juntos, né? E a hora que eu ouvi o teu áudio, foi exatamente essa impressão que me deu, tá? Mas Tá bom, obrigada. por isso que a gente fala que criança não aparece, porque não aparece mesmo. Aí, provavelmente, foi uma situação específica para trabalhar uma questão específica. Tá bom, obrigada. Nada. Gente, então vamos lá. Ninguém mandou pergunta lá, né? Mas eu queria saber o que que ficou aí para vocês de dúvidas com relação ao livro, com relação às questões vistas no livro, as questões faladas no livro, né? Eu vou falar, fazia tanto tempo que eu tinha lido esse livro, e aí eu fui lendo o livro, assim, e aí eu falava assim, nossa, que legal isso, nossa, que lindo isso, porque eu não lembrava mais, né? Então, vamos lá, quem tem perguntas aí, quem tem dúvida? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Tem uma parte no livro que fala que a filha da Ondina, é Ondina, né? Fica pedindo ajuda para a mãe. E é uma mensagem, uma oração flagrada, alguma coisa assim. Ah, E aí, por exemplo, o Sérgio falou que é para a gente rezar, para a gente pedir para Deus, para Jesus e tal. Que às vezes aquele espírito já reencarnou, e se às vezes a gente vai pedir para algum santo, e que esse santo também não está, já reencarnou. Aí eu queria saber, quando um espírito se torna santo, é um espírito elevado, certo? Se eu pedir para ele, ele mesmo ele estando na Terra, como é o caso de Emmanuel, vamos dizer assim, você tem Emmanuel, enfim. É, se eu pedir alguma coisa, talvez ele não possa me atender, mas ele pode
solicitar um auxílio para que eu receba? É, Porque eu acho assim, quando se torna santo, é santo. Santo é um espírito de luz. Então, se ele está encarnado ou não, ele vai me ajudar, ou estou errada? vamos lá. É essa a minha dúvida. Primeiro, essa questão de santo, né? É, a ideia de santo é uma ideia da Igreja Católica, né? Então, assim, essa ideia de santo é uma ideia da Igreja Católica. Não existe santo. O que que existe? Existe espírito puro, existe espírito bom, existe espírito de luz, né? Então, assim, e por melhor que esse espírito seja, a hora que ele está encarnado, ele tem as tarefas dele de encarnado, ele tem a vida dele de encarnado, né? Então, assim, ele não vai é, ficar. Até porque, assim, essa ideia de santo, né? Eu estava aqui procurando aqui, eu cheguei a fazer uma pergunta sobre isso. Eu estava perguntando sobre o nome da prece que você tinha falado, eu esqueci. Mas, assim, é, É prece refratária. refratário. O que que acontece? A pessoa que está encarnada, ela já tem a missão dela, ela já tem as coisas dela para fazer aqui na Terra, né? Primeiro que essa ideia de santo é o homem que coloca. Deus não chama ninguém de santo, Jesus não veio falar que ninguém é santo. A gente coloca essa ideia de santo, né? A Igreja Católica colocou, a gente pegou isso daí e aí é santo. Então, assim, ninguém é santo, tá? Quando eu estou encarnada, eu estou como encarnada. Então, eu tenho as minhas funções de encarnada, as minhas coisas de encarnada. É claro que um espírito puro, a gente tem, por exemplo, um Eurípides Barçanufo, que às vezes estava em dois lugares ao mesmo tempo, né? É, tinha ali algumas situações que, obviamente, não era que ele estava fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas ele irradiava para o outro local, mas ainda assim isso não quer dizer que ele vai ficar respondendo prece de ninguém, entendeu? César, tá. Oi? Ah, eu achei que fosse aqui. Então, assim, ele não vai ficar respondendo prece de ninguém, né? É, por isso que chama de prece refratária. Por quê? Porque você vai mandar a prece para alguém que já está encarnado, para alguém que às vezes está numa condição muito ruim, né? Como a mãe dela estava ali, na verdade, obsediando a casa, ela pedindo ajuda para quem estava trazendo o problema, né? Então, é óbvio que ela não tinha condições de ajudar essa filha, nem de atender essa prece, mas toda prece é atendida, toda prece é ouvida e toda prece tem retorno. Então, o que que acontece? A gente sabe que tem uma equipe espiritual imensa que trabalha na espiritualidade para suprir as nossas necessidades. Quantas vezes a gente viu nos livros do André Luiz e em outros livros falando, nossa, chegou até nós a prece da irmã tal para ajudar o seu filho, chegou até nós a prece de não sei o quê para ajudar não sei quem, chegou até nós, né? Então, assim, são muitas preces e essas preces, elas são levadas para as pessoas que têm condições de atendê-las, que têm condições de ajudá-las, né? Normalmente, o Costa, ele fala que a gente tem que fazer prece para Deus e para Jesus, para mais ninguém, né? E para Maria, talvez. Então, que as nossas preces devem ser direcionadas a Deus, a Jesus. Mas é claro que que existe uma equipe de espíritos que trabalham com isso e que recebem essas preces, né? Então, por isso que é uma prece refratada. Ela vai, ela é direcionada para alguém, mas essa pessoa não tem condições, então ela é direcionada para quem tem a condição de ajudar. Esclarecida a dúvida? Com certeza. Tá bom. Obrigada, Cris. Imagina, amor. Fala, Andressa. Ô, Cris, e então,
existem o nível hierárquico, né, lá em cima. Ou seja, existem anjos e não santos, existem uma classe hierárquica. Ou não, também é da parte do catolicismo. Existe uma hierarquia, mas essa hierarquia, ela não da maneira como a gente entende, né? Então, assim, até aqui você é espírito assim, até aqui você é espírito assado, até aqui. Não, não é. Existe uma hierarquia, né? É uma escala de espíritos, até chegar nos espíritos puros e crísticos, enfim. Mas assim, é tênue a mudança entre uma e outra, entendeu? Não é uma coisa assim, é tênue. E aí, no caso da prece, por exemplo, né, é uma coisa que muitas vezes eu não preciso que seja um espírito assim iluminadíssimo para resolver, né? Tem muitos espíritos, inclusive, aqui na Terra encarnados, que podem nos ajudar, né? Eu passei por uma situação quando eu estava na faculdade, tinha uns 20 e poucos anos, eu tive um problema sério no útero e eu fiquei internada 15 dias. E ninguém descobriu o que eu tinha. E eu senti uma dor insuportável. Eu ficava dopada o tempo todo, porque começava a passar o efeito do remédio, eu sentia dor. E assim, eles me viraram e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí eu comecei a ficar mal, né? Assim, dor, ninguém descobria, muito tempo sozinha no hospital. Então a sua cabeça começa a não ficar muito bem. E eu lembro que teve uma noite que tinha um enfermeiro chamado Júlio, que era um rapaz muito bacana. E ele sempre ia lá conversar comigo, bater papo. E eu lembro que teve uma noite que eu estava dormindo e o Júlio entrou no quarto, sei lá, para me ver, para mexer comigo, para ver alguma coisa, não sei. E aí ele começou a falar comigo. E eu comecei a falar com ele, e de repente o Júlio foi virando assim uma sombra, um monstro, uma coisa horrorosa. E aí o quarto se encheu de sombras, mas lotou de sombras, sabe, assim, vultos para tudo quanto era lado. E aí nessa hora eu entendi, né, que não era eu física, que eu não estava acordada e que aquele não era o Júlio. E nesse momento eu, eu só fiz uma oração, eu falei, Deus me ajuda. Na hora que eu falei, Deus me ajuda, a imagem que apareceu na minha frente é uma imagem surreal, mas foi uma imagem usada para trazer luz por uma pessoa encarnada, que nem é uma pessoa tão elevada assim, tá? A hora que eu falei, Deus me ajuda, a minha irmã, e olha que a minha irmã é uma pessoa difícil, mas só que a gente era muito ligada, muito ligada. Então a minha irmã, ela apareceu vestida de Nossa Senhora. E aí ela aparecia no quarto e irradiava assim umas luzes, e Era minha irmã? Não, provavelmente não, né? Ou talvez eles tenham usado a imagem dela, pelo carinho que a gente tinha, pode ser. Com certeza, ela não tem essa luz toda, né? Mas talvez o amor dela por mim permitisse que aquilo acontecesse, entendeu? Então, a gente também já vi livros do André Luiz, eles falando que às vezes o médium está lá dormindo, eles precisam fazer um trabalho, eles precisam de ajuda, né, para algum espírito ali, e aí numa emergência eles pegam o médium que está dormindo e eles usam esse médium para auxiliar, né? Então, às vezes, até quem está encarnado pode vir no socorro naquele momento, né? Todos nós temos essa condição. Eu fiquei em coma há um ano. E quando eu acordei do coma, quando eu acordei, não, quando eu estava ainda em coma, eu escutava muito uma tia minha, que era me chamando, né? Eu escutava muito, chamando, chamando, chamando. E quando foi um espírito que era um amigo meu, que havia falecido também, havia falecido mesmo, ele desencarnou com um acidente de carro igual eu estava.
ele falava assim para mim: vai, que ela te ama tanto e você tem que ir atrás dela, dessa voz. Aí eu saí correndo e fui atrás desse lugar. Então, quando eu fui atrás desse lugar, ela, o médico me disse que eu acordei do coma. O neurologista falou que foi o momento que eu acordei do coma. Então, assim, vários espíritos podem auxiliar, né? E essa questão da hierarquia espiritual não é o mais importante no caso para poder auxiliar alguém. Todos nós temos essa condição, mas é claro que tem uns que têm uma condição muito maior que nós, né? Claro. Determinadas situações a gente vai precisar de pessoas específicas, né? Eu não lembro o nome dos livros, mas eu lembro do livro que ah, ah, eles precisavam tratar de uma pessoa, e aí eles falaram assim: vamos chamar a irmã, não lembro, irmã Clara, não lembro. Aí eles chamaram essa irmã que ela tinha um amor tão grande que só ela podia atender aquela pessoa. Que mesmo o dirigente lá, ele não tinha essa capacidade para atender aquela pessoa, né? Porque precisava de alguém com amor sublimado, né? Fala, Sérgio. Nesse livro mesmo, Cris, tem um O capítulo que livro fala sobre isso, né? Num dos capítulos, o próprio mentor, né, o dirigente lá, que estava com o André Luiz, ele fala assim: olha, eu não tenho condições, eu não tenho envergadura para tratar desse assunto, vou precisar de auxílio, né? Beleza. Mas você está certíssimo, mas nesse livro mesmo é muito, são 40 capítulos para a gente achar, depois a informação complica, mas está ali, né? Mas eu deixo só fazer um comentário enquanto você toma fôlego aí para poder continuar essas perguntas. Deixa eu dar uma ajuda e fazer um comentário sobre essa questão aí dos santos, tá, gente? Vamos lá. Pessoal, nós estamos com o Espiritismo há 167 anos, tá? Contra 1.300 anos de domínio da Igreja Católica e Protestante. É natural que a gente tenha dentro da gente ainda, nós que estamos estudando o Espiritismo, ainda muito forte na gente a questão dos santos, da adoração de imagem, de alguns dogmas, acender vela, muitas vezes rezar algumas orações já decoradas e de uso no catolicismo, principalmente. Mas vocês vão ouvir muito da gente, né, como educadores, e a explicação da Cris está perfeita, que o Espiritismo ele nos ensina que não é necessário nós cultuarmos entidades para que a gente possa ser ouvido em nossas preces. Porque as entidades também evoluem. Aqueles que o catolicismo, né, criou como santos, vai saber se já estão encarnados em outros planos ou aqui na Terra como missionários, e eles não precisam aparecer como santos. Como o catolicismo os batizou como santos, os determinou, nomeou como santo lá, os apóstolos ou qualquer outros, né? Quem eram os apóstolos? Espíritos escolhidos por Jesus por uma missão, ok? Depois eles continuaram evoluindo, não vieram aqui só para isso. Eles tinham as suas dores, os seus defeitos, as suas coisas, os seus compromissos e ligados a este mundo, não é? E necessariamente iriam continuar a sua escala evolutiva. Estão na sua escala evolutiva trabalhando. O fato de nós ainda estarmos ligados a isso é a herança das religiões. No Espiritismo, não há necessidade de nós direcionarmos as nossas preces para santo, porque não faz sentido. Não precisamos de intermediários para as nossas preces. Temos Deus, a inteligência suprema, e um governador do planeta, Jesus, que veio aqui para ensinar a gente o caminho das pedras. Não faz sentido nós escolhermos Dr. Bezerra de Menezes para nossas doenças, Maria para as nossas.
Ainda, que nem a Cris falou, a gente ainda é muito ligado a Maria por mãe de Jesus, por toda a, o simbolismo que a Igreja Católica criou na Virgem Maria e de todas as derivações. É muito forte ainda, principalmente nas mulheres, a questão da maternidade e tudo. Mas também não há necessidade de a gente direcionarmos para Maria. Não há problema de fazer isso, tá? Não há problema nenhum. Desde que a prece seja bem feita, tudo, mas também o que é recomendável? Faz a tua prece direcionada ao espírito que mais elevado que já pisou aqui para nos ajudar. E ele vai direcionar para quem pode nos socorrer. Observem em nosso lar, observem nesse livro aí, Entre a Terra e o Céu, que todos os missionários comandados que André Luiz e os mentores descrevem nos trabalhos, eles vêm auxiliar os encarnados, inclusive com nomes muito bem elaborados, né? Nomes que não são comuns para nós, nomes estranhos, né? Que nem a Yasmin teve até dificuldades para lembrar o nome lá de um dos personagens escolhidos para a gente não guardar o nome. O nome não importa, é um nome fictício, né? O próprio André Luiz não se utilizou do nome real dele, não importa. É um missionário daquele momento para fazer uma determinada ação, para socorrer um determinado irmão e ponto final. Não, eles não querem louros, não querem agradecimentos, não querem que sejam louvados, lembrados. Não, eles estão ali fazendo um trabalho, estão trabalhando na espiritualidade. Anônimos. Não precisamos render preces, né, a nomes. Porque quem são? O nome é importante, a gente já aprendeu que o nome, Sérgio, Cristina, Márcia, Val, é passageiro. Os dos santos determinados pela católica também. Uma encarnação não é. Se você considerar uma encarnação como o catolicismo, aí é problema deles. Para nós, não. A vida é imortal para nós. Essa é a nossa passagem. Na questão também que a Andressa falou dos anjos, também não, Andressa, não, o espiritismo, da mesma forma como os nobres não são importantes, os santos também não existem anjos no formato que o catolicismo defende. Missionários, sim. Até a gente chama de anjo da guarda, né? Mas não no formato do anjo de asa ali. É um espírito que é responsável pela nossa encarnação. E a O gente já Sérgio, estudou isso em aulas recentes. Não fica do nosso lado o tempo todo. Não é nosso escravo, não é nosso servo. Está ali para nos ajudar, nos aconselhar e o não nos Sérgio, dirigir, não é? Fale. só uma dúvida, mas a passagem que mostra na Bíblia que teve o anjo Gabriel, realmente aconteceu ou foi feito pelo homem? Qual Do passagem ar- você se eu não, refere? eu não lembro qual que foi, mas tem uma passagem que ele mostra do arcanjo Gabriel, O o anjo arcanjo Gabriel vai falar com Uriel. Maria, com José. Então, Isso, gente, então, é. então, Foi o ó, homem porque foi muita coisa o homem escreveu, né? Não, na então, verdade até pode ter sido, mas era um espírito de luz. É vamos isso lá. que está Tem um sendo dito. espírito de alta envergadura que a É. gente vai. Vocês vão estudar isso com detalhes lá no. Me ajuda, Cris. A aula do Marco Antônio, no curso do Marco Antônio, Aprendizes do Evangelho 1 e Ah, 2. Marco Aí Antônio. vocês vão estudar milagre de Jesus, Anunciação de Maria, mas assim, já te adianto, um spoiler, né? Não foi dessa forma. Ó, e vou falar uma coisa que algumas vão sair chocadas daqui porque não vão aceitar. Ó, Jesus não foi concebido por nenhum método antinatural. Foi relação sexual lá do José e da Maria, beleza, tranquilo. Ela era esposa do José, casou com ele, eles já eram um ano mais velho, teve a relação sexual lá, e daí nasceu normalzinho o espermatozoide lá, foi lá, fecundou o óvulo, claro que com toda uma assistência. Lembra, a Cris falou da encarnação do Segismundo, que teve todo um aparato, o mentor lá escolhendo o espermatozoide a dedo,
mediunizando, né, energizando o espermatozoide X para ele chegar lá no óvulo. Imagine com Jesus, gente, né? O espermatozoide sendo escolhido, vai lá no óvulo, todo o aparato para que houvesse a concepção, muito bonitinho, mas nada de antinatural. Por que que eu falo isso? Porque se a gente vai, bom, o catolicismo defende que o sexo é pecaminoso, e nem vamos entrar nesse detalhe aí, mas o sexo é uma coisa a mulher então seria inferior que a Eva que pecou e a gente está até hoje respondendo pela coisa. Já criminalizaram, colocaram a mulher num nível já ruim, subordinado. Costela de Adão, aquela conto da carochinha, pare, não existe isso aí. Então, colocar aqui, Jesus teve uma vinda diferente, seria colocar o Deus como o sexo como uma coisa ruim, pecaminosa, não natural. E por que que Jesus tem que vir diferente? Vejam, não faz sentido. Esse ato não tem importância da biologia. Ele veio natural. Não nasceu de parto natural ou foi retirado da barriga lá porque também não podia? Não amamentou nos seios da Maria? Não teve cólica, não tomou banhinho, tudo? Normal, criança normal. Então, tudo normal. Até a concepção, normal. Vejam que é colocado de um jeito para que a vinda dele seja fantasiosa, seja uma coisa misteriosa, sabe, sobrenatural. A igreja sempre direcionou isso. Então, dizer que assim, a pessoa chega lá, olha Maria, você vai ter um filho aqui, eu sou o anjo Gabriel, a partir de agora você vai receber tal, nome é Jesus, blá, 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 blá. E para ela explicar lá para o José falou, bom, então, né, então você está grávida, né? E para os outros, já criou ali uma coisa mística, entendeu? Colocou, quantas passagens tem que José lá duvidou, mas viu, como essa mulher parece grávida aqui para mim? E não sei o que tem, então assim, não precisa ser assim, nunca foi assim. Jesus também, vocês vão estudar lá mais lá para frente nos cursos, não fez milagres do jeito que a Bíblia conta. Nesse ponto que a gente sempre explica. Tomem cuidado que a Bíblia tem as suas versões, as suas fantasias, né? Adão e Eva, fantasioso, a concepção aqui de Jesus fantasioso, para a gente poder, porque isso foi feito para poder dominar pela religião o povo através do medo, né? E não da informação. Os santos, mesma coisa, veio do paganismo, veio lá de Roma. Então foi tudo uma adaptação. A gente tem que ensinar vocês para sair disso e pegar a essência que é o Cristo. O ensinamento é importante. A, a mensagem é importante. O guia do Cristo é importante. Essas coisas a gente vai estudando, a gente vai entendendo aos pouquinhos, vai raciocinando. Fé raciocinada. É só parar para pensar. Por que que para Jesus ia ser diferente? Ele é um ser sobrenatural? Claro que não, o irmão nosso veio aqui, explicou, eu vim aqui tal, fazer um espírito de luz perfeito, vim aqui ajudar vocês e vamos junto. E vocês vão chegar até onde eu cheguei. Entendeu? E quando a gente for nascer também lá para poder fazer a nossa emissão, a gente não vai ser anunciado pela pomba lá pelo Espírito Santo. Não vai. Vai ser normal quando a gente chegar numa etapa dessas. Amanda, Eu ia perguntar exatamente isso, mas eu sempre tive vergonha de perguntar O quê? da, da Maria ser virgem ou não, Virgem? sabe? É, Olha, gente, na verdade, assim, o Sérgio acabou de falar. Qual é o pecado do sexo? A gente dizer que o sexo é um pecado é a gente dizer que Deus permite, porque Ele quer, uma coisa ruim na nossa vida. Porque o sexo, ele é natural. Ele não é uma coisa criada pelo homem. Uma coisa é, eu criei, ok. Outra coisa é natural, né? Então, assim, é natural. Existe. Os animais, sem ter consciência, acasalam. O homem e a mulher, se eles ficarem sozinhos num ambiente que eles não tenham quem ensine eles, vai chegar um momento que eles vão se relacionar sexualmente.
Por quê? Porque isso faz parte da natureza do ser humano. Então, o sexo não é uma coisa errada. Aliás, a gente já falou sobre isso. O que é a energia sexual? A energia sexual é amor. A energia sexual, ela é construtora, ela é agregadora, ela cura, ela salva. É que a gente para nessa ideia do sexo da promiscuidade. Mas o sexo não é essa ideia da promiscuidade, é a ideia da energia. A energia sexual é uma energia potente, forte, incrível, que cria vida. Então, se é uma energia que cria vida, por que que Deus não criaria a vida de Jesus através do sexo? O sexo não é uma coisa feia, o sexo não é uma coisa errada, o sexo é uma energia fantástica e maravilhosa. A gente desvirtua essa energia maravilhosa. Somos nós. Eu, Cristina, você, Amanda, Sérgio, André, a gente, nós, seres humanos. A gente desvirtua o sexo, a gente coloca sacanagem, a gente coloca promiscuidade. O sexo em si, como energia, ele é belo, ele é maravilhoso, a ponto de criar vida, de gerar vida. E é natural. Completamente natural. Tem nada de errado no sexo. O que tem de errado é a gente não saber usar o sexo. Esse é o problema, né? É o exagero, é a excentricidade. Esse é o problema. Você se relacionar sexualmente, gente, sexo é saúde. E é saúde não só porque é uma questão hormonal, é uma questão. Não, ele é saúde porque ele trata da tua alma também. Porque ele é energia. E uma energia fortíssima, poderosíssima e incrível. Então, não tem lógica Maria ter ficado, entendeu? Ter ficado virgem. Para quê? Né? Qual a ideia? É só a ideia. Como a gente coloca o sexo como uma coisa feia, suja e errada, então, para trazer essa ideia de cristandade, para trazer essa ideia de pureza da Maria, então tirou o sexo da vida dela, para não tirar a pureza dela, entendeu? Mas porque a gente promiscuiza o sexo? Porque ele é maravilhoso. A energia sexual é uma energia fortíssima, poderosa e incrível. E não tem nada de errado nele, Ó, na né? cabeça da gente essa coisa do anjo, do santo, do sexo, é uma coisa que a gente vem desde a barriga da mãe da gente já com isso traçado, né? Então, quando a gente começa a estudar o espiritismo, se não tem uma clareza é, passada, a gente fica com essa noia, né? Essa coisa ruim assim na cabeça. Foi muito importante vocês falarem isso, muito importante. Eu queria voltar um pouquinho e responder aqui a pergunta da Yasmin, que ela fez quando estava falando do espírito criança, que ela perguntou se um espírito pode se apresentar como criança para que a outra pessoa seja mais receptiva. Yasmin, normalmente não, tá? Normalmente não. Criança não dá passividade. Passividade não, manifestação, né? Criança não dá manifestação, tá? É, É claro que eu não posso te dizer com certeza absoluta que isso nunca aconteceu ou que nunca vai acontecer, porque eu sei de nada. A gente não sabe de nada, né? Mas até hoje, pelo que a gente entende, não. Criança não dá comunicação, tá? Não dá comunicação. É, Ah, mas aí a gente tem as religiões afrodescendentes e não sei o quê. Gente, é assim, cada religião tem a sua particularidade e a gente respeita a maneira como eles enxergam, tá? É,
Se é criança ou não, talvez mentalmente seja, mas espiritualmente não é, né? Ali naquele momento, dentro daquela religiosidade deles, eles sentem que eles são crianças. Então, talvez mentalmente eles se sintam como crianças, mas espiritualmente não. Como eu expliquei a questão da Andressa, aquela criança apareceu por conta de uma situação específica, né? Então, pode acontecer. Ai, mas eu sonhei com meu filho morto. Gente, a gente acabou de ver que as duas foram no plano espiritual visitar os filhos, que desencarnaram. Então, tudo bem você ter sonho com uma criança que desencarnou, né? Pode acontecer. O que que é o sonho? É um desdobramento, você foi lá, né? Então, isso é uma coisa. Agora, se comunicar, falar, pode ser que um espírito se utilize de uma imagem para talvez gerar uma emoção e uma sensação diferente em você? Não sei, talvez possa ser. Outro dia, desdobrada, eu encontrei Jesus. Jesus me abraçou, me beijou, foi extremamente carinhoso comigo. Era Jesus? Claro que não, gente. Você acha que eu tenho condições de Jesus vir aqui falar comigo? Mas a espiritualidade, ela se utiliza, sim, de algumas imagens para trazer acalento para gente. Qual o problema? Isso é bondade, isso é caridade, né? A espiritualidade, se ela tiver a necessidade de fazer isso para acalentar o teu coração, ela vai fazer. Mas isso não quer dizer de forma alguma que é literalmente aquele espírito, tá bom? Eu não tenho, eu não tenho know-how para receber Jesus vindo me abraçar e me beijar. Uhum. Mas a sensação que eu tive foi incrível, gente. Era Jesus me abraçando. E para mim era Jesus e tá tudo bem. Racionalmente eu sei que não era, mas eu vi Jesus e a emoção que eu senti de Jesus me abraçando tá valendo, porque era aquilo que eu precisava. Então tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Professora, tem Cris, uma perguntinha. As duas têm. Então você fala, depois a Val fala, tá, Val? tá ok. Tá. Fala, Amanda. É sobre a Odila, né? Quando ela para de ser a obsessora, né, da Zumira, eu achei assim que foi muito rápido para ela, tipo, aprender como ajudar outra família. Ou no livro não fala assim que ela tomou um tempo para estudar, para compreender e depois ajudar. Porque ficou parecendo assim que ela mal foi resgatada e logo já estava em condição de voltar à Terra para ajudar. É, hum, o livro, ele não conta todos os dias, nem todos os momentos. Não é um livro cronológico. Ele conta a situação, a gente não sabe quanto tempo levou. A gente não sabe quanto tempo ela já estava lá na casa. A gente não sabe o quanto ela já estava cansada, né? O livro, ele ilustra. É isso que ele faz, é uma ilustração. É, De repente, ela já estava tão cansada daquilo, que às vezes basta uma coisinha para a pessoa aceitar ajuda, porque a pessoa já está cansada. Imagina uma pessoa que fica lá 5 anos sem parar, ininterruptamente obsediando outra pessoa. Ela cansa. Chega uma hora que alguém fala assim, filha, vem. Ela fala, vou. Pô, são 5 anos sofrendo. Então, de repente, quando alguém chega. Porque assim, gente, a ajuda ela não chega quando a gente não tem condição de ser ajudada. Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, tão incrível, que ele vai mandar o auxílio quando você está preparada para receber. Se você não está preparada para receber, ele não vem. Ele não vem porque você não está de coração aberto para isso. Então, enquanto você não está preparada, o auxílio não vem. Se o auxílio chegou, é porque alguma coisa. Você pode até não aceitar naquele momento, mas já tem alguma coisa começando a se movimentar em você.
tá bom? Fala, Val. Tudo bem, Então, amor? Tá Cris, respondido? tá, Cris, teve duas passagens aí que você falou que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu vou ser repetitiva, mas eu vou falar porque eu senti essa necessidade. Quando você falou da questão que você estava num determinado lugar, passando mal e tudo, e veio para você a imagem da sua irmã como veio numa santa, né? Da Virgem Santíssima, coisas assim, né? Então, eu tive esse depoimento da minha mãe também. Ela tinha feito uma cirurgia cardíaca e estava se recuperando, voltando, né? Eu acredito que da anestesia e tudo mais. Aí eu estava no quarto, naquele momento, fui a primeira pessoa que fui para dar assistência para ela ali, como filha, né? E aí ela falou para mim que ela me viu, primeiramente, ela me viu, a mim, Val. Aí depois a minha imagem de filha foi se transformando igual você falou com a sua irmã. Ela viu primeiro a imagem da Val, da filha, e depois ela viu a imagem da Santa. Aí eu falei, nossa, que lindo eu ter a capacidade de transmitir essa coisa tão boa para a senhora. E eu fiquei muito Sim, lisonjeada com isso tudo. isso se chama transfiguração, né? E Uhum, assim, é possível acontecer, talvez para trazer consolo. E assim, sim. isso não é nenhum mérito nosso. Não, nada Tá? disso. Não, sim, é assim, isso não é nenhum mérito nosso. É como eu falei, às vezes a espiritualidade permite que a gente visualize, acesse alguma coisa para nos trazer conforto. Veja bem, eu nem mãe eu era nessa época, né? E eu nem era assim tão apegada à Nossa Senhora Aparecida ou à Virgem Maria. Então, assim, nem Uhum, sei por que que ela apareceu com aquela imagem, né? Talvez a imagem seja muito mais para as entidades que estavam ali no quarto do que para mim, entendo. entendeu? Porque elas precisavam de alguém de autoridade para retirá-las daquele ambiente. A hora que eu comecei a ver aquele monte de vulto se aproximando de mim e voando pelo quarto, aquela escuridão toda, eu só fechei meus olhos espirituais, obviamente, porque eu estava dormindo, né? Estava desdobrada. Eu fechei meus olhos e falei: Deus me ajuda. Essa foi minha oração. A hora que eu falei: Deus me ajuda, a imagem veio iluminadíssima, jorrando luz pelo quarto inteiro e clareou o quarto. Então, muito provavelmente, não era para mim, era para eles. Eles Tô entendendo, precisavam daquilo, entendo. tá? E a outra parte foi, depois que o meu pai faleceu, durante uns 6 meses, assim, eu fazia orações e sempre pedia para Deus para que o meu pai viesse um dia para mim e para que eu pudesse matar aquela saudade. Mas sempre orava pedindo para que ele estivesse no lugar bom e no dia que ele estivesse em condições de vir, que eu iria ficar muito feliz, sabe? Aí, nessa época, eu estava indo no Perseverança, eu pedia sempre comunicação do meu pai, eu achava que eu ia receber uma carta, e eu nunca recebia. Então, eu fiquei um pouco frustrada. Aí, quando foi um determinado dia, eu morando aqui em São Paulo, né? E aí, eu tive um sonho, meu pai chegava, sentava do meu lado, assim, na cama, me dava um abraço muito forte, tanto que eu acordei com aquele peso aqui em mim, sabe, do abraço, Uhum. e ele só falava para mim assim, filha, está tudo bem, está tudo bem. E na hora que ele levantava, e esse sonho acontecia na casa dos meus pais, lá em Natal, nada a ver. Eu morando aqui em São Paulo e o sonho se realizou lá, o encontro, né, que eu entendo como um encontro. Aí na hora que ele levantava para me dar um abraço e dizer que está tudo bem, ele se transformou. Aquele homem que chegou na imagem do meu pai, ele foi levantando e o corpo tomou uma forma totalmente diferente, de um jovem e hoje eu vejo como se fosse o meu filho. Você está entendendo que coisa de louco, assim? É, é, essas coisas, elas acontecem e não necessariamente elas vão ser todas certinhas e ter uma explicação, gente. Até porque Sim, é, quando a gente está desdobrada, a gente vê uma coisa lá no plano espiritual muito nítida, mas quando a gente volta para o corpo carnal, isso se confunde muito. Então a gente começa a misturar as imagens, né? Por quê? uhum, Porque a gente não tem a mesma nitidez que o nosso perispírito liberto.
né? Aqui entendi. no nosso corpo físico, carnal, a hora que a gente chega, o que chega são partes, coisas estranhas. Você estava voando, você estava. Mas é porque você, dentro da sua condição carnal, você não vai manter o mesmo padrão vibratório. Esse livro também fala isso, tem um momento que ele fala isso nesse livro também, né? Que assim, isso tá ligado à questão da energia mesmo. Não tem como. Quando ela volta, que ela foi ver o Júlio, que ela volta, né? Ele fala, o instrutor, que eu esqueci o nome, ele fala, Clarencio? Clarencio, ele fala, ela não tem condições de lembrar, porque ela tá no Sim, corpo denso, entendi. né? Então, Uhum. fica fantasioso mesmo. E tá tudo certo, tá? Deixa eu só ver aqui, porque alguém colocou. Meus filhos tinham amigos invisíveis quando eram pequenos. A Laura viu uma menininha chamada Megônia. Meu filho dizia: Mãe, essa menina que dorme embaixo da minha cama quer brincar, mas eu quero dormir. Criança vê muito espírito, né? Porque, como a gente já falou, no comecinho eles estão mais lá do que cá, né? Eles ainda estão muito ligados ao plano espiritual. Então, eles veem mesmo muitos espíritos, né? E aí tem os amiguinhos invisíveis, é menina, não sei o quê. Vai ser de acordo com a, com a, com a mente de quem está vendo. Né, muitas vezes. Não necessariamente seja isso, mas vai ser de acordo com a mente de quem está vendo. É uma amiguinha, ela é criança, ela vê uma criança, né? Mas não que seja necessariamente, tá? É, da aula tirando. Muito bem. Depois dessa experiência, você melhorou, Cris? Eu ainda fiquei internada, acho que mais uma semana. Fiz uma videolaparoscopia na noite de Natal e saí do hospital sem ninguém me dizer o que eu tinha. Eu fui descobrir, sei lá, uns 2 meses depois com uma outra médica. Mas pelo menos eu não vi mais vulto nenhum. Pelo menos ali à noite eu fiquei bem. Ai, ai, vamos lá, gente. Alguém tem mais dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Ó, e o adolescente, quando ele desencarna, ele precisa voltar à forma adulta ou como ele já é, sei lá, grandão, ele não tem essa necessidade também? Então, na verdade, ele já é grande, né? Então, ele pode manter a forma Uhum, dele. Agora, como a gente já falou, a hora que a gente desencarna, muitas vezes, a gente vai para aquela forma que a gente se sente mais à vontade. uhum, Né? Então, assim, num primeiro momento, como adolescente, provavelmente ele vai permanecer como adolescente, com aquela forma. Mas se for um espírito, talvez, que tenha mais consciência, né? Ele, ele pode voltar para a forma que ele quiser. Porque essa questão da nossa, forma, gente, está ligada ao nosso pensamento, está ligada à maneira como a gente se vê, está ligada à maneira como a gente se uhum, enxerga e como a gente se sente melhor, né? Tem entidades, tem espíritos que viveram várias encarnações, mas gostam de aparecer como uma encarnação específica, né? É, sim. quando a gente não lembra os nomes, tá? Quando aqueles dois se encontram lá, o Leonardo e a Antônia. Mário Silva? Não, o Leonardo e a Antonina. Quando eles se encontram, eles mudam de feição os dois. E aí ele fala, por que que eles não conseguem se ver como vô e neta, não sei o quê. Ele falou, porque agora ele, na verdade, teve uma indução mental, né? E aí ele está focado neste período. Então eles vão se enxergar como eles estavam naquele período. E aí eles não conseguiam se ver como vô e neta, né? Então, a questão de como vai se mostrar, de como vai ver, depende muito de como o espírito se sente. Se eu já tive 500 mil encarnações, eu não posso ter 500 mil caras. Então, eu acabo ficando naquela que eu me sinto mais confortável,
ok? Dúvida, gente? Acabaram-se as dúvidas? Podemos finalizar? Isso que você falou, isso que você falou agora, ele aparece na melhor forma, que ele foi no capítulo 13, né, que deu aquela meio que confusão, né? Não lembro o capítulo, não. Não lembro nem o nome dos personagens. Não lembro nem o nome do livro. Eu falando assim, gente, aquele livro que a gente está lendo, qual que é o livro que a gente está lendo? E eu não lembrava o nome do livro que eu estava lendo. Imagina, gente. Cris, o personagem que você falou, que tinha que ser chamada porque ela era muito além, foi no livro Nosso Lar. Ah, Nesse também teve um pouco disso, mas eu lembro bem que foi no livro Nosso Lar. meu Que filho, ela eu era li livro ela demais. era um personagem que ela se aproximou de Jesus. Ela teve até um contato. Eu não esqueço. Eu, quando eu tinha que fazer as provas, eu ia anotando o nome dos personagens. Porque o livro que eu estava lendo, aí eu estava lendo de um personagem, eu falava, quem é esse cara? Que eu não lembrava quem era a pessoa que eu estava lendo, o personagem que eu estava lendo, entendeu? Aí eu ia olhar lá no meu rascunho para lembrar quem que era aquela pessoa. Ele ficava 2 capítulos sem aparecer, quando ele voltava, eu falava, meu Deus, quem é esse ser humano? Aí eu voltava lá na minha listinha para saber quem era, para eu lembrar quem era o personagem, qual era a história, para eu entender o enredo, entendeu? Essa sou eu, gente. Se Eu não preocupa sei não, estudar. Cris, eu também. Se preocupa não. Não é só você não. Aí, ó, a Yasmin também falou que também teve que saber qual é a reencarnação de quem. Nossa, eu A escrevi umas ela. 50 vezes para conseguir Sim. só fazer a prova e já esqueci tudo de novo. Não, tem que fazer cola. Sabe o que que é importante? É por isso que eu falo, gente, eu lembro do que eu li, eu lembro das situações, mas eu não lembro do livro, eu não lembro do personagem, não lembro, não lembro. Eu acho que assim, quem dá palestra toda hora, quem fala toda hora sobre isso, deve conseguir lembrar tudo isso. Não é o meu caso, então eu esqueço mesmo. Eu não sei Não estudar é só fazendo eu, anotações. ainda bem Se que eu não é fizer só eu. anotações, eu perco toda. Eu tenho que ler e tenho que gravar na minha mente. É assim que eu consigo estudar. Se eu fizer anotações, se eu for olhar colinha, não dá. É, é o jeito. Não, não vai mesmo. Gente, a gente pode finalizar? Uhum. Pode. Você tem que se cuidar, vai tomar um chá. Meu filho, vou Ela tomar um descansar. banho quente agora. O chá é uma boa pedida. Tomar um banho quente e vou colocar minha Isso. pantufa. Sérgio, você faz a prece? Deixa comigo. Que eu vou desligar aqui. Grande arquiteto do universo, Jesus, nosso amado Mestre. Senhor, finalizamos mais uma etapa desse nosso encontro, dos nossos estudos, aprendendo uns com os outros sobre as lições que o Espiritismo nos apresenta para guiarmos, para nos guiar, nos tirar dos dogmas, nos tirar dos preconceitos, esclarecer as nossas mentes através de uma fé raciocinada, Senhor. Por tudo isso, nós somos muito gratos. Envolvidos nesta gratidão, em seu nome, nós vibramos, Senhor. Vibramos pela paz do mundo para que os países em guerra procurem a paz, ao invés das armas de destruição e tudo mais que está acontecendo. Da mesma forma, Senhor, pedimos a vossa luz para os nossos dirigentes aqui desse país, da Terra do Cruzeiro, para que os bons políticos, os nossos dirigentes possam se conscientizar de trabalhar as suas ações pautadas no bem, diante da tão grande responsabilidade que eles têm e não sabem disso. Que Jesus possa, através dos seus emissários, envolvê-los, para que os bons políticos apareçam e possam fazer o trabalho necessário para o crescimento dessa nação, se assim nos for permitido. Também vibramos, Senhor,
pelos nossos irmãos que se encontram pelas ruas, longe das suas famílias, sem um teto, sem uma família, sem uma cama para dormir. Livramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas cadeias, nos asilos, nos manicômios, nas casas de repouso, para que todos recebam a sua luz. Bem como pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais e nas clínicas, resgatando as dores físicas. Por todos eles nós pedimos, Senhor, as vossas bênçãos. Vibramos por todos aqui, no nosso grupo, para que todos tenham uma noite de repouso para os corpos físicos e de trabalho e estudo para os nossos espíritos. Rogamos trabalho, Senhor, pois já temos condições de entender melhor o que estamos aprendendo. Então, na medida do possível, que possamos, durante o descanso do nosso corpo, estudarmos mais, nos reunirmos, assistirmos palestras, participarmos de qualquer ação que venha nos ajudar em nossa jornada aqui na Terra. Sempre auxiliados pelos trabalhadores do Cristo. Dessa forma, nós pedimos a vossa permissão para encerrar os trabalhos desta noite, orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, povo. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, boa Obrigada, noite. Boa amor. noite. Delícia, Beijo. Boa noite, obrigado, Boa pessoal. Cris, noite, boa pessoal. melhora, Próxima tá, Cris? quinta. Boa noite, noite. gente. Boa noite. Tchau, Cris. Beijo. Melhor. Tchau, obrigada. Eu falei para Melhora, Cris. vocês que durante a aula ia melhorar. Acabou a aula, eu já voltei a tossir tudo de novo. Não falei? Melhor. Tem uma hora que você falou super bem aí. Não esqueça de parar a gravação. Ah, é. Esqueci mesmo. Não tem problema. Fique- Tchau, povo. Tchau, gente.